Educação, que inicio hoje uma série de reflexões sobre a educação infantil e as novas configurações em período de pandemia. Antes de iniciar, eu gostaria de me apresentar, porque alguns não me conhecem, conhecer um pouquinho da minha trajetória na discussão sobre a infância. Sou professora Eleni, formada em artes visuais e também em pedagogia, sou mestre em educação e também trago aí um pouquinho de tempo, uns 36 anos de educação. Isso ajuda e nos fortalece enquanto profissionais para discutir sobre a criança, a infância e esses elementos importantes para a nossa vida cotidiana e profissional. Eu atuo como professora no município de Aparecida de Goiânia já há um bom tempo. Estou agora na coordenação do Núcleo de Educação Infantil do Centro de Formação dos Profissionais da Educação do município de Aparecida de Goiânia. Feitas essas apresentações, eu penso que agora o nosso foco de reflexão se dará na perspectiva da educação infantil e na atuação docente nessa configuração de pandemia. Eu trago aqui 3 elementos para refletirmos ao longo desse momento reflexivo, que é a educação infantil e qual é a função dela neste momento, quais os efeitos da pandemia no desenvolvimento infantil. Será que nós estamos lembrando das concepções de criança, infância e currículo nessa nova configuração educacional? E a educação infantil remota? Algumas reflexões serão necessárias, pois nós precisamos compreender quais os efeitos desse ensino remoto no desenvolvimento infantil, como a concepção de criança, de infância e currículo tem contribuído para esses efeitos. Nós precisamos revisitar alguns documentos oficiais para entendermos e retomarmos qual é a concepção de educação infantil, o que a legislação pode nos sinalizar para pensarmos em estratégias e planejamentos em tempos de pandemia. E é preciso também perceber como o ensino remoto tem apontado necessidades atuais sobre a criança e quais as ações urgentes precisamos pensar durante e o pós-pandemia. Esse período, começando a falar um pouquinho sobre a infância, nós estamos vivendo um período de alerta global. Primeiro que 40 milhões de crianças estão sem acesso a cuidados na primeira infância. Isso são dados da Unicef. 40 milhões de crianças. A ONU alerta que estão falhando, inclusive o Brasil, em prevenir a violência contra a criança. Como será o retorno pós-pandemia da educação infantil? Isso precisa ser discutido de imediato. Há um comitê pedagógico para discutir com o governo sobre o retorno dessa etapa específica da educação infantil? Então, isso é uma construção coletiva de como lidar com esse momento de pandemia e o pós-pandemia. Nós estamos vivenciando momentos de incerteza, de reaprender, de repensar não só a nossa vida cotidiana, mas a nossa profissionalização docente para atender a criança que está lá num espaço que alguns têm muitos cuidados, outros não têm nenhum espaço. É o que nós vamos ver ao longo dessa reflexão. E o primeiro passo, então, como eu vou pensar estratégias para o planejamento para as crianças nesse período de crise? Primeiro, nós temos que pensar e entender que não estamos vivenciando uma situação local. Nós estamos vivenciando uma situação peculiar que é global e que não é apenas o contexto Aparecida ou Goiânia ou Brasil, é global. Nós vivenciamos essas incertezas de retorno de
do tempo de distanciamento, de quarentena, dos encaminhamentos, são fatores que afetam diretamente não só as famílias, as crianças, mas nós profissionais. Como estão vocês sabem que por ter afetado economicamente, socialmente, fisicamente, emocionalmente, muitas outras características desse período de crise nos trazem como estão ou como ficarão as crianças nesse cenário de tanta incerteza. São tantas novidades que pensar em estratégias neste momento de como atender a criança remotamente e como pensar no desenvolvimento humano em tempos de pandemia nos traz uma estratégia imediata. Os documentos internacionais sobre a educação têm demonstrado uma certa fragilidade em relação à discussão sobre educação infantil. Quando fala-se sobre educação, fala-se generalizadamente. Educação, ensino fundamental, educação infantil, ensino médio. Mas a educação infantil tem as suas especificidades. O nosso público, o público da educação infantil, tem as especificidades porque ela tem outras características que não são aquelas que estão no ensino fundamental, a escolarização, por exemplo. Então, é importante nós revisitarmos alguns documentos que são oficiais, que vai nos ajudar em criar estratégias, nos ajudar a criar estratégias para que possamos atender essa criança remotamente, mesmo porque o que é a educação infantil? Ela é a primeira etapa da educação básica. Quem é o público que a educação infantil atende? A criança de 0 a 5 anos e 11 meses. A educação infantil é a etapa de ensino que melhor pode educar essas crianças e cuidar delas, promovendo e ampliando a sua formação integral. Eu não posso pensar na educação infantil apenas como atividades ou ficar num espaço para que o pai e a mãe possam trabalhar. Eu estou pensando na educação infantil que tem a função de garantir o desenvolvimento integral da criança de forma compartilhada com as famílias ou os responsáveis. Então, aí há uma duplicidade de funções. Ela vai desenvolver a criança de forma integral, mas ela tem a possibilidade de compartilhar com a família. E o que é isso? O que é compartilhar com as famílias? Primeiro que a educação infantil, segundo o movimento interestadual de educação infantil no Brasil, o movimento Interforos, ela traz que a educação infantil atende à primeira infância, que vai de 0 a 5 anos e 11 meses ou 6 anos incompletos, e possui uma especificidade que exige um atendimento educacional com características próprias. A forma como a criança de 0 a 6 anos se relaciona com o mundo requer espaços adequados, nos quais ela possa brincar, descansar, experimentar, realizar atividades, horas estruturadas, horas espontâneas, horas livres. Então, eu não posso deixar de pensar qual é a função social da educação infantil. Alguns podem estar falando, eu já sei disso, já sei de tudo isso que você está falando. Mas é importante, num período de incerteza, de repensar a nossa prática e de se reestruturar, lembrar que a função social da educação infantil é oportunizar às crianças espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, em período diurno, jornada integral ou parcial.
Se é uma etapa onde a criança vivencia, constrói a sua identidade pessoal, coletiva, ela brinca, ela imagina, fantasia, deseja, observa, ela experimenta, narra, questiona. Se é um espaço que produz cultura, que constrói sentido sobre a natureza, a sociedade, como então pensar em estratégias para essa primeira etapa, se essa primeira etapa ela não é escolarizante? Como pensar que essa questão ou as questões de aprendizagem, elas são pedagógicas, mas o foco principal da educação infantil é questões de aprendizagem e também pedagógicas para tornar a criança gente, não é só escola. Não que ela não seja uma pessoa, mas o gente na função de desenvolvimento humano, no desenvolvimento integral. Não é o compromisso da educação infantil a instrução ou a formação de conceitos. Esse é um momento de formação integral. É unidade de interesse de vida e não se deve compartimentá-la. Ora com cuidados, eu vou dar banho, eu vou dar almoço, eu vou pôr para dormir. Ou social, eu vou fazer interação com essa criança, ela é inteira, eu não posso compartimentá-la. Eu preciso lembrar que a educação infantil, esse cuidado com a instrução e a formação de conceitos é lá do ensino fundamental. Agora, aqui na educação infantil, é o momento de fazer o acolhimento da criança no mundo. Como se dá a sua relação com o mundo? Como se dá o currículo na educação infantil? Não é uma listagem de conteúdos, ou listagem de espaços para aprender no cotidiano, apresentar o mundo à criança. O currículo, ele é o cotidiano. Sentar com uma criança para se alimentar, para ensiná-la a comer, é o currículo da educação infantil. Colocá-la para socializar com grupos objetos é um currículo na educação infantil, o cotidiano. Se ela tem a função de promover a igualdade de oportunidades educacionais, se as crianças de diferentes classes sociais, no que se refere ao acesso aos bens culturais, ela vivencia e participa da infância, outra função que é a sociabilidade, a subjetividade, pensando na ludicidade, na democracia, isso não sou eu que estou falando, são os documentos oficiais. Como garantir essa função social em tempos de pandemia? De que forma a família tem a responsabilidade nessa parceria família-escola? E aí nós temos que começar a lembrar que a estratégia principal para pensar nesse período remoto, de educação remota ou de ensino remoto, é criar vínculos familiares. É pensar no desenvolvimento humano em tempos de pandemia, de forma que a gente possa perceber de que criança nós estamos falando. A nossa rede, ela é imensa. Nós temos muitos alunos, mas nós temos alunos que nesse momento de vida, nessa primeira infância, a criança, alguns moram no centro, em locais privilegiados, com acesso à cultura, com acesso a saneamento básico, a alimentação adequada, mas nós temos crianças que moram em situação de risco. Tem crianças que nem têm a situação de risco porque não tem nem aonde morar, estão em locais inapropriados. Sem contar também que nos documentos oficiais nos traz a concepção de criança, a concepção de currículo e também traz estratégias de planejamento. Alguns profissionais estão fazendo o ensino remoto já desde o mês de abril em nossa rede, mas alguns ainda estão vivenciando o momento da tarefinha, as atividades para sentar e ficar em frente ao computador. Vamos lembrar um pouquinho o que dizem os documentos oficiais. A LDB diz que a criança é um sujeito de direitos.
O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a criança é a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Olha só, a gente pensa que é só até os 6, mas é até 12 anos. Os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, eles nos trazem desde 98, olha que já tem muito tempo, que a criança é um ser que pensa, que sente o mundo de um jeito que lhe é peculiar, é um sujeito capaz de construir o conhecimento na sua interação com o meio e com as outras pessoas. Ela entende também no próprio referencial curricular que a criança é possuidor do direito de desenvolver-se em um ambiente propício, sem intervenção de nenhum fator que possa tolher. Essa palavra tolher o seu desenvolvimento é muito forte. Já em 2010, isso dos referenciais foi em 98. Lá em 2010, nos diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, é um documento mandatório. É um documento que nos diz o que fazer na educação infantil. Não é um referencial como era em 98, era só uma referência como hoje a base nacional é uma base. A diretriz, ela é o documento que norteia todas as ações e as atividades a serem desenvolvidas na educação infantil. O que ela fala sobre a criança? Que ela é um sujeito de direitos, que ela é um ator social, que é um sujeito histórico, que nas interações, em relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói a sua identidade pessoal, coletiva, ela questiona, ela experimenta, ela observa, ela constrói sentido sobre a natureza e a sociedade, e ela é produtora de cultura. A Base Nacional, ou Documento Curricular para Goiás Ampliado, que agora nos norteia enquanto profissionais para a educação infantil, alguns ainda pensam que nós temos que construir um documento curricular para a rede municipal de Aparecida. Nós temos, que é o documento curricular ampliado, que é o DCGO ampliado. Ele já tem aqui a nossa regionalidade, foi construído coletivamente para o estado de Goiás. No DCGO diz que é um sujeito histórico de direitos, porque o DCGO, a BNCC, teve como base o documento mandatório, que é as diretrizes. Então é importante a gente lembrar disso. E o que fala no documento curricular e nas diretrizes sobre a infância? A infância consiste em um tempo social de vida. Então não é a infância, são as infâncias. A minha infância não é a mesma infância de um professor, como não é a mesma do prefeito, como não é a mesma do presidente, como não é a mesma de quem mora em vários lugares do mundo. Ela se difere de outros como adolescência, adultice ou a velhice, não só por causa do aspecto biológico, mas também em decorrência do que é concebido para cada grupo ou sociedade. Então, infância é tempo de vida, numa perspectiva natural, biológica, social. É preciso considerar a diversidade desses aspectos. Eu não posso entrar numa sala e pensar que eu tenho crianças, mas eu tenho infâncias, que são crianças ou infâncias de aspectos sociais diferentes, culturais diferentes e políticos também. Hoje nós temos que pensar, temos as infâncias das nações indígenas, das populações negras, quilombolas, que no nosso município tem a comunidade quilombola, pobreza excessiva. Nós precisamos, nesse espaço, equiparar as oportunidades de acesso e de participação para que eu possa contribuir com diferentes conhecimentos. Eu preciso pensar também nas infâncias dos refugiados. A nossa cidade recebeu muitos angolanos, nossa cidade recebe muitas pessoas de outros estados, de outros países, e tem as crianças que têm motivação dentro das suas casas, mas o que mais assusta hoje, em tempos de pandemia, nós temos infâncias que sofrem agressões domésticas ou vivenciam com as famílias com agressões. Então não existe infância no singular,
mas no plural, porque as experiências das crianças são muito distintas e depende do grupo ao qual ela pertence. Dessa forma, para apreender esse conceito em sua complexidade, os professores não podem ignorar que diferentes projetos de sociedade coexistem no mesmo período histórico, gerando desigualdades sociais, processos, inclusão. Mas a infância é mais que um estágio, é uma categoria da história. Eu, dentro de um mesmo espaço, tenho a categoria geracional. São duas gerações, a que viveu o tempo da infância dele, alguns anos atrás, ou dela, e de quem está vivenciando no presente. O documento curricular tem uma parte muito interessante que fala sobre a concepção de infância, que é importante nós, professores, aproveitarmos para buscar esse documento e fazer uma leitura. Isso vai nos nortear nos planejamentos, nas estratégias, para não ficar numa orientação global. Nós temos que focar no que é da educação infantil. E os direitos da criança, se é um sujeito de direitos, que tipo de direitos nós estamos em período remoto desenvolvendo para as nossas crianças nos planejamentos e nas questões que são importantes? O reconhecimento das especificidades das crianças, seus modos próprios, a construção identitária das crianças. Eu não posso me esquecer que o eixo estruturante ou o fundamento do currículo na educação infantil, na prática pedagógica, são as interações e as brincadeiras. Eu não posso esquecer que esses dois eixos que norteiam tudo que nós fazemos na educação infantil deve garantir o processo de aprendizagem no ensino remoto. Mas como fazer isso remotamente? De que forma o que vem a ser esse currículo nas diretrizes curriculares de 2010, 2009, nos documentos curriculares para Goiás, que é o DCGO ampliado de 2018, lá na página 71 diz que a criança, como centro do planejamento curricular, o currículo é concebido como um conjunto de práticas que devem articular os saberes e as vivências da criança com os conhecimentos produzidos ao longo da humanidade. Eu posso fazer essa categorização desses conhecimentos como tecnológico, ambiental, artístico, cultural, mas não posso fugir do eixo estruturante, que é a brincadeira e a interação. E como, então, eu preciso entender, então, como preparar as crianças nesse momento, quando elas estão nas suas casas, algumas com as famílias, cuidando, outras com os avós, outros com os irmãos mais velhos. Elas não estão se preparando para crescer, elas estão crescendo em todos os seus aspectos. Precisam ser envolvidas com ações de cuidados e de educação de forma indissociável. Nós não estamos no período preparatório para a escolarização. Às vezes, as crianças de 4 e 5 anos, elas fazem tantas atividades de preparação para o primeiro ano que elas acabam perdendo esse processo de brincar e interagir com o outro. Ela não é só para a escola, a educação infantil não é só para a escola, ela é a primeira etapa que pensa nas questões dessa faixa etária. As questões de aprendizagem e também pedagógica é tornar-se gente. A função da educação infantil é pensar no desenvolvimento humano e integral da criança. Por isso, eu preciso pensar que não é compromisso da educação infantil essa formação de conceitos. Eu preciso pensar no desenvolvimento integral, acolhendo a criança no mundo, o currículo, pensar não como um aspecto de listagem. Nossas instituições já fazem muitas coisas. Quando a criança serve o seu alimento lá na mesa self-service no CMEI,
ela já está criando conceitos de respeito à vez do outro, noções de quantidade, noções de alimentos que são saudáveis, cheiros, cores. Quando a criança está lá no momento de desfraldar a criança, tirar a fralda, ela está se tornando gente que ela vai ter o controle dos seus esfíncteres. Quando ela vai brincar dando banho em uma boneca ou em alguma coisa, ela vai ter ali as noções do seu corpo, de interação com o outro, ou ouvindo uma história, aprendendo um conto, cantando uma música. Tudo isso é o currículo na educação infantil. É esse momento que nós vamos conseguir contribuir para que esse território da creche, da escola, ele não vai se resumir só a um prédio. Esse território, com o compromisso de desenvolver integralmente a criança, vai ajudar a estabelecer uma ligação para além da sala de aula. E a Nogueira, professora Monique Andres Nogueira, ela traz aí que educar é estabelecer com as crianças uma ligação para além da sala de aula. Ampliar o seu universo cultural é estimulá-lo e estar aberto a diferentes leituras da realidade. Se o currículo tem relação direta com a vida cotidiana, então o que fazer se a nossa vida cotidiana mudou? Não posso visitar minha avó, não posso abraçar, não posso no meu coleguinha beijar. O que eu vou fazer então? A educação infantil na pandemia, então, ela começa a cumprir o seu compromisso de rever as concepções, rever a minha própria prática pedagógica, mas estabelecer vinculação com as famílias. Eu não posso colocar os pais como pedagogos. Eu não posso fingir que está tudo bem, que está tudo normal. Como estão as crianças? Como que as crianças estão vivenciando esse período de incerteza? Tem crianças que estão com problemas seríssimos emocionais. Eu conheço crianças que não conseguem dormir porque perderam entes queridos para o Covid-19, perderam ou o pai, ou avô, ou o irmão, ou o tio, não querem dormir, que fica com medo de não acordar que o Covid vai vir. As crianças, elas constroem um simbolismo, um significado com aquilo que ela vivencia na sua cultura. Então, é preciso pensar, há uma preocupação com o conteudismo à frente do que realmente é primordial nesse período. Eu não tenho que ficar pensando em dar tarefinhas para cumprir com um mero requisito. Eu preciso estabelecer espaços para falar de outras coisas. Não é hora de transferir para os pais a visão de que eles são pedagogos. Eles não são. Agora é o momento da relação família-escola. Incentivar aos pais que isso vai passar, reaproximar as famílias, eles perceberem que a creche, a pré-escola está lá. Não é colocar a criança sentadinha na frente de um computador, de um notebook, de um celular, simplesmente para fazer atividades ou ficar assistindo a professora falar. Não, a proposta é pensar em que eu posso ajudar a família a estabelecer esse vínculo, porque a diretriz curricular nacional fala que é um espaço onde a família e a instituição têm a responsabilidade para a criança. Então eu preciso pensar que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela diz que o uso de telas não deve ser utilizado por crianças até 2 anos. E após os 3 e 5 anos, o uso de telas deve ser restrita. E como eu vou fazer isso? Contando historinha o tempo todo na frente do computador. Esses estudos apontam que as crianças que ficam muito tempo no computador, ela tem uma diminuição da aprendizagem, o comportamento acaba ficando introspectivo, não se relaciona com o mundo, não há convite para interação,
não interpela o mundo, por isso não há desenvolvimento da linguagem, e elas ficam com características semelhantes aos do espectro autista. Olha aqui o que a Sociedade Brasileira de Pediatria, e quem trouxe isso num artigo foi a professora Maranhão, que discute. Ela é uma enfermeira, doutora, dá aula na Faculdade de Enfermagem da USP, e ela traz essas características para pensarmos que estratégias nós, enquanto profissionais, podemos fazer para a manutenção desses vínculos com a família. Como os professores poderiam manter esses vínculos? A escola não pode desaparecer. Eu preciso criar mecanismos para a manutenção desses aspectos, para que a criança perceba que a professora está lá. Eu preciso criar estratégias do retorno, do acolhimento, desse desenvolvimento humano. Eu preciso pensar até em criar um comitê de crise em cada instituição. Como as merendeiras vão desenvolver o trabalho no pós-pandemia? Nós temos que higienizar tudo agora, né? É o arroz, é o saco do feijão, é tudo. Eu preciso pensar também como os professores vão desenvolver atividades dentro da sala de aula. As crianças vão ter que usar máscaras, as crianças vão poder abraçar. Como fazer isso? Rita Coelho e Paulo Fock, eles trazem muitos textos falando sobre isso. Observar como estão as testagens das crianças. Nós estamos assustados pelas últimas informações em jornais que as crianças estão sendo infectadas, algumas estão morrendo e outras não têm nenhum sintoma, mas estão infectadas. Onde as crianças da instituição estão ficando nesses tempos de pandemia? Compreender como os educadores estão sendo vistos pelas famílias, eles estão sendo valorizados ou desvalorizados? Esses vínculos precisam também ser desenvolvidos. É pensar no apoio domiciliar às famílias. A escola não é a solução para a sociedade, mas ela pode promover essa intersetorialidade, que é trazer uma rede de apoio, saúde, assistência social, conselhos tutelares, Tribunal de Contas para ver como que estão sendo organizadas aí o retorno às aulas, como poderiam contribuir para a organização de denúncias para as crianças que estão sofrendo violência doméstica ou até abusos. Vocês sabem que as crianças estão vulneráveis. Essa semana uma casa pegou fogo. Quem estava em casa? O irmão de 10 anos cuidando de mais 3 crianças. Como essas crianças estão desenvolvendo tudo que nós falamos já atrás, se está só dentro de casa? Alguns nem dentro de casa estão, que são aquelas crianças que vieram de outros estados, de outros países. Então, essa observação, eu creio que nossa rede precisa de um observatório da infância, a partir da intersetorialidade. Aí fica a dica da gente pensar numa rede de apoio para as crianças, para as famílias, para as mulheres que estão também sofrendo violência, para a saúde física, emocional e intelectual da criança. Se ela é uma criança que é um sujeito de direitos, será que nós vamos voltar ao assistencialismo como era antes? Não, nós simplesmente vamos cumprir com a função sociopolítica pedagógica da educação infantil. É pensar no bem-estar das crianças. Então, eu sugiro que vocês revisitem lá os documentos curriculares para Goiás, o ampliado, que traz a criança ao centro do planejamento, que mostra que ela precisa conhecer-se, brincar, conviver, participar, explorar, expressar, mas dentro de campos de experiências, com o eu, o outro, o nós, com a escuta, com a fala, com a imaginação, com as possibilidades artísticas, o corpo, o movimento, o espaço. Tudo isso faz parte. E eu então quero ir finalizando dizendo que o planejamento na educação infantil requer que eu entenda essas concepções.
Eu preciso saber disso. Eu finalizo dizendo aqui o que Paulo Freire dizia: ninguém nasce feito, é experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos. E eu deixo aqui uma frase de Charles Darwin, que não é o mais forte que sobrevive e nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E nós estamos nos adaptando, readaptando, sobrevivendo em tempos de tantas mudanças. Então, fica aqui o convite para as próximas reflexões, junto com outros profissionais da rede, junto com outros especialistas na criança, na infância e nas questões da educação infantil. Muito obrigado e bom restante de ano a todos.